O Trilhas da Democracia de hoje recebe 2 mestres de maracatu de baque virado do estado de Pernambuco. O mestre Fabinho, do Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, e o mestre Danilo, do Maracatu Nação Aurora Africana de Jaboatão dos Guararapes. O tema de hoje é resistência da cultura popular. Sejam bem-vindos ao Trilhas da Democracia. Fabinho, o que define o maracatu de baque virado? Olá, então, o maracatu de baque virado define-se em realizar o cortejo do rei do Congo, né? Simboliza os negros nesse processo de eleição da época do rei do Congo. E aí, como vejo muita gente de vários lugares da África, tipo como Congo e vários, Angola e vários lugares da África, ele simbolizava isso aqui, né? Era uma forma de um negro se divertir. Muitas vezes, na época da escravidão, os negros eles trabalhavam mais do que tinham lazer. Então era uma forma de, quando os senhores de engenho liberavam ele, tipo uma folguinha para eles ter o lazer dele, então eles fazia com que criava comunidades, tipo nações, grupos, entre eles para poder simbolizar essa questão do cortejo de rei do Congo. Então, Danilo, desde as suas origens mais remotas, o maracatu, por um lado, tem uma relação com as populações afro-americanas e também um aspecto de resistência, né? Quer dizer, o lazer numa sociedade escravocrata, onde o trabalho era compulsório, né? Em que o escravo era uma mercadoria, falar de lazer, um espaço de lazer, é um espaço de afirmação de uma resistência, não é? Sim, com certeza. Então, de fato, a gente persiste, resiste, como tá sendo feita a pergunta, nesse âmbito de que nossa cultura, ela sempre sofreu esse preconceito, e reiterando a fala do mestre Fabinho, desde antigamente, os senhores de engenho viram dessa proposta de certa forma, pegar os vestidos que não serviam mais, que tinham esse brilho, que tinham essa riqueza, né? E dar para os seus negros, não de vestir, né? Mas dar para os seus negros, os negros tentarem reproduzir isso. E, de certa forma, escutei relatos, né? A gente não estava presente, mas a gente estudando, de certa forma, o maracatu, que um pouco da rivalidade que o povo fala hoje em dia vem daquilo do lado de trás, de tipo um senhor de engenho querer ver os seus negros mais bonitos do que outro senhor de engenho, de outro engenho. Então, dá as roupas melhores para que o pessoal se vista melhor, para que se sinta melhor ou mais bonito do que aquele outro povo, aquela outra etnia que está brincando ali do lado. Então, essa questão de certa forma, tentar elevar o ego, persistiu que, de certa forma, existia essa desunião, né? Que os povos eram capturados, um capturava o outro, não só a mão de obra, mas era a questão do negro capturava o negro, existia essa questão dos quilombos serem diferenciados e, de certa forma, isso vem se persistindo. Hoje em dia, não mais tanto o negro perseguindo o negro, mas a questão da etnia, do branco, de certa forma, discriminando e, de certa forma, colocando a gente para trás, tentando retroceder isso. Esse é o real aspecto da resistência, né, que o povo negro e o maracatu vem durante esses anos todos. A fala inicial de vocês puxa uma série de outras questões, né? Sim. E eu gostaria que a gente dialogasse agora sobre como as tradições originárias do maracatu vêm sendo, de certa forma, perdidas, né? Ou, dizendo de outra maneira, uma tentativa de desvincular o maracatu, por exemplo, das suas tradições religiosas, né? Quer dizer, é indissociável a relação entre o maracatu de baque virado e o terreiro de candomblé. Então, de uma certa forma, a gente não pode desmembrar a questão do baque virado, do maracatu tradicional de baque virado, com o candomblé. Por quê? Porque tanto o candomblé foi um elo
para a criação do maracatu, como o maracatu também, depois de ser criado por os povos de matriz africana, ele ajudou de uma forma os terreiros a resistir. Porque na época os terreiros eram perseguidos pelo governo, pela polícia, e de uma forma o que é que o pessoal fazia? Ele botava no terreiro o maracatu na frente, que antigamente era um pouco mais aceito, botava na frente de um terreiro para dizer que era um maracatu que estava tocando, mas dentro da casa lá, do terreiro, estava rolando as cerimônias. Então era uma forma de camuflar aquilo ali por conta do preconceito, do ataque que o povo de matriz africana sofria na época. Então, de uma forma, o negro, com o seu processo religioso, ajudou a criar o maracatu, e o maracatu também ajudou de uma forma na resistência tanto do próprio maracatu como do terreiro de candomblé. Ou seja, é impossível separar. Religião e um ritmo como se fossem duas tradições, como se fosse possível um tipo de maracatu desvinculado dessas tradições religiosas. Mas, Danilo, Fabinho falou da perseguição que o povo do candomblé e do maracatu sofria à época. E as perseguições atuais? Então, quem é que persegue os maracatus, as nações, nos dias de hoje? Isso. É uma pergunta muito complexa e a gente traz isso para a realidade relativo à questão da religiosidade. Só voltando um pouco, o maracatu, para ele ser maracatu-nação, ele tem que ter a relação com o candomblé, para ele ser considerado uma nação de maracatu e reconhecido pelas demais. Ele tem que ter essa relação no candomblé. Não necessariamente todos têm que fazer parte do candomblé. Eu não sou da religião. Eu sou mestre maracatu, mas eu participo das obrigações, eu participo do resguardo, tudo mais, faço tudo certinho lá para ter esse resguardo e ter esse respaldo. Porque, me desculpe interromper, existe uma questão também que é do sincretismo religioso, sim, que é típico também do Brasil, né? Sim. E trazendo para os dias de hoje, a gente fala muito de apropriação cultural, né? Isso. A gente vê dentro de outras religiões usar os nossos ritmos e, mesmo usando nosso ritmo, usando nossa cultura, colocando a mão por cima da nossa cabeça e dizendo que a gente é o diabo, que a gente adora o Satanás e tudo mais. Isso é fato. A gente escuta isso todos os dias. Mesmo tentando e fazendo de tudo para respeitar ao máximo, a gente sofre, principalmente hoje em dia, por conta dessa discriminação religiosa partindo de outras religiões, né? Sendo explícito, você está fazendo referência ao posicionamento das igrejas neopentecostais? Sim, sim. Inclusive, em Jaboatão, existe dos grupos que usam o maracatu, que às vezes se torna até, em quantidade, maior do que uma nação de grande porte, tipo Aurora Africana e tal. A gente já sofreu já o preconceito no carnaval, a gente está se apresentando na nossa cidade, no carnaval, dia de carnaval, e o pessoal da igreja chegar, passar tocando e pedir para a gente parar a nossa apresentação. E o pessoal vinha tocando, a gente não parou de tocar, em questão que a gente estava se apresentando e tal. E carnaval é uma festa, né, que a gente se preparou no todo para isso. E o pessoal pegar e passar tocando no meio da nossa nação. Então isso gerou uma questão de processo, né, de discriminação racial e discriminação religiosa, está rolando até hoje. E esse grupo continua fazendo essa questão de, tipo, principalmente no carnaval, tentar resgatar os jovens usando o ritmo do maracatu. É como a gente fazer aquela comparação do acarajé da Bahia ser o bolinho de Jesus. O maracatu, usar o maracatu. Pronto, semana passada eu passei lá dentro da igreja, eu fui lá dentro da igreja para falar com uma pessoa e eu vi um elu lá. A pessoa não sabe nem o que aquilo representa de verdade, né? Então, é muito a questão da segregação realmente, que a gente sente na pele, principalmente dessa classe, né? Principalmente da questão religiosa, que a gente sofre de fato esse preconceito. Ou seja, o preconceito que existe hoje da parte dos neopentecostais em relação a Umbanda, o Candomblé, também rebate sobre as nações. Então, rebate porque a gente, da parte das nações, da parte do maracatu de baque virado, eu acredito que todos, eu tenho certeza que todos
da parte da gente, a gente respeita. Tanto que todos os ensaios que eu passo pela rua fazendo arrastões, na minha comunidade, cada igreja que eu vejo, eu paro o baque para poder passar e mais na frente, adiante, eu toco. Mas hoje em dia é o que acontece. E se a gente também parar, cada igreja que passa, a gente não vai fazer a cultura da gente na rua, porque cada espaço tem uma igreja. Então a gente tem que viver numa sociedade em comunhão um com os outros. O respeito tem que ser recíproco, tem que ser deles com a gente e a gente para com eles. Então, às vezes, da parte da gente tem o respeito. A gente tem com o respeito. Lá na minha comunidade eu tenho um pastor que é muito meu amigo e que a gente se entende bem. Ele diz, eu queria que um dia fizesse um pessoal viesse do Maracatu para fazer uma ação aqui dentro e tal, porque é nossa comunidade, né? A gente não está aqui discutindo religião, a gente está discutindo em prol de uma sociedade justa e direito de igualdade para todos. A gente não está aqui para discutir a questão da religião. Mas algumas igrejas ela faz com que tenha um preconceito com a gente e a gente para com ela tem um respeito. E isso, Fabinho, quer dizer, a tua comunidade é a comunidade do Alto José do Pinho, né? E entre os batuqueiros, né, que chegam esse ano a cerca de 180, é isso? Existem batuqueiros das mais variadas religiões, né? Então, quer dizer, então já existe um sentimento de integração, né? Mais do que tolerância, né? Existe um sentimento de integração na prática do maracatu, né? Com certeza. Eu tenho um batuqueiro lá que se chama, eu não sei se eu posso falar o nome dele, mas ele entrou no maracatu, saiu, fez oficina fora em Minas Gerais e tal, voltou para o maracatu, depois hoje ele virou pastor e ele é locutor de uma rádio da minha comunidade que é evangélica. Mas quando ele me vê, outro dia eu fui fazer um ensaio na rua e o local mais espaçoso que eu tinha na comunidade era em frente à loja, o salão de beleza dele, onde ele corta o cabelo. E aí, quando eu vi ele já dentro do salão, que o baque vem, eu vou na frente, me antecipo, vou na frente e chego para ele, e aí, tudo bom, cara, e tal? E aí, a gente vai fazer um ensaio aqui, mas até que hora você fica aberto? Ele disse, estou fechando agora. Então, é a forma do respeito que ele teve comigo. Eu não sei se o horário que ele ia fechar era aquele, mas ele disse, eu estou fechando agora, pode ficar à vontade. O respeito que não houve naquele grupo de maracatu gospel que você falou na pergunta anterior, né? Na resposta anterior, né? E relativo aos batuqueiros, eu tenho muitos batuqueiros que fizeram o caminho inverso. Como eles têm esse grupo muito grande e atendem esse público muito jovem, muita gente era da igreja, saiu da igreja para tocar na minha nação. Então, o pessoal veio com a base já sabendo tocar maracatu, que aprendeu dentro da igreja e tal. E hoje em dia eles veem que o que era falado lá dentro é diferente aqui fora. A gente prega a questão do respeito, não só com as religiões, mas tipo com as nações. Acredito que, como eu estava falando lá na frente, existe esse lance que se toca muito de rivalidade, não sei o que lá, que mexe com o ego, é gostoso, aquela coisa assim, tipo assim, pô, Estrela Brilhante vem muito linda esse ano, não sei o que lá, e tal, mas a gente trabalha muito essa questão, né, tipo, de respeitar, de chegar, o pessoal vê muito a gente brincar, a gente se relacionar de fato, né, um para com o outro, não só com Estrela Brilhante, mas com as demais nações, e essa questão desse retrato traz essa perspectiva de, tipo, o que aprendi lá dentro da igreja é que o maracatu só fazia coisa de mal e que só falava de Exu ou Oxalá e tudo mais e não tinha nenhuma ação. E a gente traz isso para a nossa realidade que é totalmente diferente. A gente faz maracatu, na verdade, né, ele é baseado totalmente na questão da política social, do trabalho para a comunidade, do ajudar, de arrecadar donativos, enfim. Então, eles veem que é diferente. Fabinho, maracatu não é apenas carnaval, né? Quer dizer, as ações das nações não acontecem apenas no mês de fevereiro, durante as prévias, no carnaval, né? O que vocês fazem nos outros 350 alguns dias do ano? Então, a nação Estrela Brilhante do Recife, no Alto José do Pinho, a gente trabalha o ano todo, né?
não é só carnaval. O carnaval é uma forma da gente mostrar o trabalho durante o ano todo, de formações de cidadãos dentro da comunidade, como oficinas gratuitas na comunidade para crianças, jovens e adultos. E trabalho social, a gente tenta indicar locais que possam fazer um curso. A gente teve no Estrela curso de francês com uma batuqueira nossa fez dentro da nação para alguns batuqueiros. A gente hoje conseguiu um apoio de um grupo lá de São Paulo que cedeu uma alfaia mirim. Como o Estrela, a gente tem, a alfaia nossa é Macaíba, né, um pouco mais pesada, e para encontrar Macaíba para a criança é um pouco mais difícil. Então a gente conseguiu um apoio de um grupo para poder trazer umas alfaias de compensado para dentro da nação, para justamente o ano que vem eu estou implantando mais oficinas, mas para aquele público criança, né? O Bloco de Pedra, né? O Bloco de Pedra, que tem um projeto Calo na Mão, que ajudou com essas alfaias trazendo, e ano que vem a gente está implantando mais trabalho dentro da comunidade com essas alfaias que é feita para os jovens, para as crianças, dentro do contexto da Nação Estrela Brilhante do Recife. Né? A gente também teve o ponto de cultura nosso, que a gente são um ponto de cultura no Alto Zé do Pinho. Então a gente tenta sempre estar na comunidade. A gente vira, na verdade, conselheiro de algumas crianças, porque a gente cobra a escola, que esteja bem na escola para poder tocar, e que tem que respeitar o pai, a mãe, o companheiro que está ali junto tocando. Então a gente sempre está formando pessoas. E na música do maracatu, porque para mim eu acho que o maracatu, a música em si e a educação muda qualquer estado, né? Então o mestre é uma referência, né, para os jovens, para as crianças, né? Eu lembro uma das visitas que eu fiz à sede do Estrela Brilhante do Recife, quando chegavam as crianças, o jovem Fabinho chegava, eu quero falar contigo. Então, isso acontece também no Aurora Africana? Sim, acontece. Apesar de ser jovem, né, a gente somos formadores de opiniões e educadores, né? Eu sou educador social, tenho como profissão educador social. E a gente tem muito esse feeling de chamar no canto, de querer saber, de cobrar e tudo mais. A gente sabe, principalmente comunidade carente, que maracatu, na verdade, maracatu nação, ele é feito dentro de comunidade que tem a questão da vulnerabilidade social. Dificilmente você vai chegar numa nação que tem, tipo, tá ali na orla, não sei o que lá, aí tem cercada de prédios. O maracatu que é na orla é Porto Rico, é o Encanto do Pina, mas é na questão mesmo do bode ali da comunidade carente mesmo. Mas a gente sabe do trabalho que tem, da importância que tem. E Danilo, ele tem esse viés, mesmo sendo jovem, de chegar, de chamar no canto, de trazer para a realidade, de trazer um pouco do trabalho que a gente faz com o público de vulnerabilidade, o pessoal que é usuário de drogas e tal. Estava trabalhando num lugar que era usuário de crack, situação de rua. Então a gente traz muito essa realidade do cotidiano, principalmente de hoje em dia, para trazer para esses jovens, essa galera mais que está chegando na nação, principalmente a galera que está nessa fase bastante complicada, né? Pré-adolescência, adolescência. E hoje em dia o maracatu de baque virado ele é muito jovem. Não dizendo que existe faixa etária, mas hoje em dia é uma molecada muito grande, então a gente tem que estar, de fato, atento e cuidando, fora as ações que desenvolvem e tal. A gente fez uma ocupação cultural, né? É um prédio público, a Nação Maracatu Africana, a gente tinha perdido nossa sede comprada, quando a gente foi contemplado como ponto de cultura também. O Estrela Brilhante do Recife era um ponto de cultura também, né? Sim. Mas existe essa questão de ponto de cultura, existe uma renovação. A gente é ponto de cultura até hoje, mas ainda existe essa parte burocrática, que é de prestação de conta e tudo mais, e todos esses trâmites que partiu para a parte política, partidária e tudo mais. E esse dissolver, que tudo fica mais difícil, né? Muda cargo, muda a presidência, isso, aquilo, outro, e vai se perdendo as coisas e todo ano fica mais burocrático de se conseguir renovar e ter a verba para reativar isso aí. Mas a gente está fazendo um trabalho social, com doações, com grupos chegando. Isso a resistência não para, né? O tempo todo a gente está resistindo a isso. A gente, na verdade, luta, aí entra um governante
e aí tenta retroceder e a gente vai lutando para conseguir de novo e a resistência nunca para de... Se for parar, se parar... O maracatu, da mesma forma que o frevo, né, são espécies de vitrine da cultura pernambucana, né? Qual é o apoio do governo municipal, dos governos municipais, do governo estadual às nações do maracatu? Então, existe um apoio, né? Existe um apoio para as agremiações no período até o carnaval para poder uma ajuda para construção de roupas, de figurino e tal, para o desfile. Esse apoio é suficiente para bancar o carnaval, por exemplo? Não é suficiente, né, por conta do... Todo mundo cresce. A gente está na comunidade fazendo trabalho para a nação e o maracatu crescer, né? Isso mesmo. Para a nação crescer. Então, se tudo cresce, tudo vai gerando custo. Então, a verba não é necessária. Você vê, o ano passado, o ano de 2019, eu fui campeão do Carnaval do Recife, né? E aí a nação foi campeão, a gente investiu tudo bem para ter a força e tal, mas eu arrumei uma tocada agora. Estou próximo ao próximo Carnaval de 2020 e eu arrumei uma tocada pela prefeitura agora. Então, é luta, né? A gente o ano todo não tem tanto... porque o apoio não vem só de... Ou seja, no intervalo de um ano, entre o fim do Carnaval de 2019 e o Carnaval de 2020, vocês vão se apresentar uma única vez financiados pela prefeitura, é isso? Isso. Pela gestão. Então, não é que a gestão seja ruim, mas a questão não é só a prefeitura aqui, vem também do governo federal, vem de mais longe, né? Vem de Brasília também, corta verba, corta aquilo, corta ali. Então a gente vai perdendo a força, cara. A gente vai perdendo, não que a gente vai deixar, assim, perder, aceitar que eles façam isso. A gente vai estar resistindo, a gente tá na luta sempre. Mas se a gente não tem um apoio para a questão de investir em nossa comunidade, como a gente faz? E Danilo, você falava isso no bloco anterior, da rivalidade que existe, uma rivalidade sadia que existe entre as nações. Mas existe também uma grande relação de reciprocidade entre as nações, né? Quer dizer, um batuqueiro que surge, isso é um fato concreto, né? Um batuqueiro que surge na escola de Fabinho e vai para uma outra nação para se tornar o mestre, né? Quer dizer, isso aconteceu com vocês dois, né? Com as duas nações. Mas, na verdade, não foi na minha gestão como mestre. Sim, mas foi um batuqueiro nosso que tocava com a gente e como eu tenho 32 anos na Nação Estrela, então eu alcancei ele lá. 32 de idade. E aí ele fazia parte da percussão com a gente e aí sempre estava lá dando a força, uma ajuda e tal. E eu lembro bem quando o André falou e disse, mestre, então, a gente está querendo criar uma nação Jaboatão que não tem nada assim de cultura de resistência de matriz africana, uma nação de maracatu, e a gente está tentando ir lá. E a gente dizia sempre, se precisar do apoio, a gente pode dar uma ajuda aí e tal. Sim. E aí no Traga Vasilha os meninos iam sempre, né? Sim, sim. Para estar junto com a gente. Ganhando corpo, experiência. Experiência, inteirando junto. Várias nações vão para esse Traga Vasilha, não tem definição de qual nação vai todas. E aí os meninos foram pegando experiência e hoje está aí. Uma grande nação na Aurora Africana. Essa relação de reciprocidade, ela também acontece, por exemplo, em iniciativas sociais? Iniciativas sociais... Você que é um educador social, né? Você se lembra de alguma iniciativa que tenha partido... Do Estrela Brilhante que a gente tem. Dos maracatus, das nações, em torno de uma demanda específica, por exemplo, um saneamento de uma comunidade... Não, nesse sentido não, porque tipo, a gente tem muito o que fazer, cada um em sua comunidade, né? Todo mundo, tipo, ele é mestre maracatu, mas ele tem que ter o trabalho dele. Eu sou mestre maracatu, estou desempregado, mas eu tenho a minha marcenaria. Então, a vida da gente, se fosse só ser mestre maracatu, era maravilha. E ganhar e receber por isso seria ótimo. À toa que a gente tem que sair por aí, metendo a cara, passando um mês fora para ganhar uma grana, para poder viver um pouco pelo maracatu, mas ninguém vive de maracatu.
né? Isso é um fato concreto. A gente vive para ele. Né? Vive para ele, é outra coisa. Então, a gente fomenta um, fomenta o outro. Tipo assim, existe o autoestrelado. Ó, Maracatu, para trazer o Maracatu, eu tô não consigo um ônibus. Mas vem para cá, traz o teu grupo de coco, traz alguma atração que vocês tenham, não sei o que lá, vamos nos ajudar e tudo mais. A gente faz isso sem cachê, sem nada. Mas se a gente pensar, né, que Fabinho dizia que hoje existem grupos de maracatu em praticamente todos os países do mundo. Né? E isso não deixa de ser, evidentemente, uma vitrine, né, para a apresentação de elementos culturais de Pernambuco. Então, na verdade, deveria ser dos órgãos públicos, né, dos governos, do governo municipal, do governo estadual, a tarefa de investimento, né, para fazer com que vocês se tornassem profissionais do maracatu, que conseguissem sobreviver pelas ações do maracatu. Não é isso, Fabinho? Pode ser isso no futuro, mais na frente. É uma coisa a pensar, mas na realidade não é isso. Não é isso como tipo assim, eu tenho mais tempo como mestre de nação do que Fábio. Fábio tem quase a minha idade de maracatu, né? Assim, mas assim, tipo, Fábio já viajou para fora do país e tudo mais. E a gente fica nesse contato. Fábio, e aí a situação? Como é que pode ser para a gente conseguir uma oficina lá fora e tudo mais? A gente mesmo tem a questão de incentivo, de um passar o contato para o outro e tal. E até a questão de batuqueira, a gente se respeitar e trocar essa ideia. Acho que é muito importante, não só com o Fábio, né? Com muitos outros mestres, a gente trocar essa ideia de tentar se ajudar. Mas esse incentivo não vem de cima, não. E quais são as maneiras, quais são as formas que vocês se utilizam de organização? Existe uma associação das nações? Existe. Todas as nações se associam voluntariamente? Então, existe a AMAMP, que é a Associação dos Maracatus de Pernambuco, que inclusive o presidente da AMAMP é o presidente da Aurora Africana, a vice-presidente é a dona Marivalda, que é do Estrela Brilhante, e tem outras pessoas, né, e outros cargos que fazem parte da diretoria. E, se eu não me engano, hoje em dia tem 28 associados na associação, né? 28 associados, e a gente busca ao máximo trazer novas nações que estão surgindo e tudo mais para agregar também. Tem outras nações que não são associadas ainda, né? Ou deixaram de ser associadas. Mas a associação, de fato, ela é uma produtora também, tem essa questão de... Ela faz a ponte também para aqueles grupos que estão iniciando e não tem tanta a burocracia da documentação, e aí a MAMP tenta ajudar de alguma forma para aquela nação fazer um desfile num polo, em alguma coisa. Ele sempre está apoiando por conta do... Ela vira um corpo para poder chegar lá na prefeitura, para estar lidando e indicando como fazer uma documentação. Está sempre ajudando a nação. Prestando conta, né? Avisando quando vai ter o dia da subvenção ou se tem alguma reunião, alguma coisa. Então sempre a MAMP está ajudando essas nações, as nossas nações que tem em Pernambuco, a parte jurídica, ajudando na parte jurídica aí entre a ponte entre a prefeitura e a MAMP. Né? Mestre Danilo, mestre Fabinho, a gente está chegando ao fim desse Trilhas da Democracia. Gostaria de lembrar aos telespectadores que a trilha sonora da abertura do Trilhas da Democracia é uma evolução da Nação Estrela Brilhante do Recife. Nação Estrela Brilhante do Recife, que gentilmente cedeu os direitos para a veiculação dessa trilha. Antes de terminar o programa de hoje, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que rapidamente desse uma palhinha de alguma toada do Maracatu Nação Aurora Africana e do Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife. Quem começa? Obrigado. Marcelo. Mas vai falar. Eu vou cantar uma música que ela representa muito o que o Aurora Africana está trazendo esse ano para a Avenida. A gente perdeu uma pessoa, a gente quis transformar o verbo
do luto para lutar, né? Então essa música é uma homenagem a uma pessoa que nos deixou, que foi a primeira voz da nação, Moisés Pernambuco, ela é assim. Eu vi o sol surgindo no apito do mestre Danilo, meu cortejo banjando seu brilho. A minha fé traz a força do meu axé, se eu cair, juro, caio de pé, peça ao meu orixá para me levantar. E vou lutar, sua voz ninguém pode calar. Moisés, vamos sempre lembrar, estamos de luto, mas vamos lutar. Eu vi. Aí volto para a questão da toda essa introdução, toda essa história, essa pessoa maravilhosa. Então, como o tema é resistência popular, e a gente entrou naquela parte religiosa da questão das igrejas com o maracatu, eu quero cantar essa toada que foi feita para Nossa Senhora da Conceição, né, que esse ano a gente entrou na programação do Morro da Conceição, graças ao Padre Maílson, que é: vou subir o morro com manto sagrado azul e branco é a cor, Virgem da Conceição, sou devoto, sim senhor, é a santa mais linda do morro, peça a bênção pra minha nação, que proteja seus filhos de fé e abençoe todos irmãos, né? Somos irmãos, então é isso aí, não tem religião, não tem cor, não tem raça, somos filhos de um Deus só. Deus maior. São Gogó de ouro, menino. Muito obrigado, mestre Danilo. Muito obrigado, mestre Fabinho. Obrigado, eu que agradeço. E o Trilhos da Democracia volta na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.